Pode falar. Boa noite a todos. É uma honra e um prazer. Estamos começando mais um programa Desafio na Várzea. Sem muita lorota, mas feliz, contente. Está aqui no estúdio um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Uma pessoa que é muito especial, que são 2 anos, né? 2 anos que eu conheci Vossa Excelência. Verdade. Sidão, Sidney, né? Mas no coração é o Sidão, uma pessoa aqui da cidade de Guarulhos. Veio aqui para contar um pouco da sua história e, logicamente, contar um pouco sobre o futebol amador de Guarulhos. Tem um contexto na cidade, o pai dele tem um contexto na cidade, foi jogador de futebol. Mas eu já vou começando, passando aqui o símbolo do nosso programa, o nosso repórter emocionado Arnaldo, um abraço, está aí hoje fazendo externas fora. Sidão, esse aqui é o nosso símbolo, é a bola do programa. Já vou passando para você aqui, para você se apresentar, apesar que as pessoas do futebol amador, de uma nova geração, sempre têm a vontade de saber o que aconteceu na nossa cidade. Então, por isso que nós estamos abrindo esse espaço para você contar um pouco da sua história, a história da sua família. Não vai chorar não, Sidão, fica à vontade. Não, verdade, Dorival. Primeiro, obrigado pelo convite, participar desse programa com uma audiência tão gostosa, tão boa. Como nós havíamos conversado, o meu pai, eu desde moleque acompanhava o meu pai era presidente de um clube de várzea que era muito famoso na cidade, chamado Clube Atlético Durapel. O Durapel era um time que, juntamente com outras equipes, junto com o Macedo, União Tietê, o Globinho, essas equipes eram muito famosas nos torneios amadores, né? E o Durapel teve uma participação muito importante, tanto que na época que o meu pai presidia o clube, ele conseguiu, com trabalho, com bastante esforço, inaugurar uma sede. Ele foi muito prestigiado na época, isso foi no começo dos anos 60, foi prestigiar a inauguração da sede do Clube Atlético Durapel. Fioravante Ervolino, que era prefeito na época, Valdomiro Pompeu, que seria prefeito, Francisco Antunes Filho, e o senhor Oswaldo Celeste, que era um vereador bastante ativo no esporte amador naquela época, que inclusive morava na Ponte Grande, onde era a sede do Clube Atlético Durapel. Então, o fato de gostar do futebol amador, do futebol de várzea, já fazia parte do DNA, né? Meu pai era um apaixonado, infelizmente já faleceu, mas era um apaixonado por tudo isso. Legal. A gente, na verdade, prefere trazer pessoas que têm uma referência na cidade para contar e tirar dúvida, né? Tem muitas pessoas, Sidão, que não lembram nem do Fioravante. Qual que é a sua lembrança do Fioravante? Hoje a gente passa pela Dutra. Quantas milhões de pessoas passam pela Dutra e não sabe o que representou aquele ginásio hoje que está ali praticamente abandonado, né? É verdade. O Fioravante Ervolino fez parte da vida de muita gente aqui de Guarulhos. E eu me lembro de uma passagem de um jogo que foi feito aqui em Guarulhos. Não sei se o meu amigo Paulo vai lembrar, ele fez um jogo com o pessoal da Câmara Municipal de Guarulhos, na época, contra o Screte do Rádio, que era um time comandado pelo Fiore Giliotti, que inclusive tinha algumas pessoas de Guarulhos. E foi feito um jogo muito bonito, com algumas homenagens. Eu não me lembro bem, mas se eu não me engano, o Fiore Giliotti, numa propositura do vereador Paulo Alberto, à época, ele recebeu um título de cidadão guarulhense no local, se não me falha a memória. E depois de um futebol desse lá, foi muito marcante. E a gente chegou a jogar, né? Porque alguns jogos de Olimpíadas colegiais que a gente participou lá atrás, pelo Conselheiro, pelo Dom Paulo Rolim Loureiro, eram feitos no ginásio do Fioravante. O Dom Paulo, cortando você, é o da Ponte Grande, né? Dom Paulo. Eu estudei no Conselheiro, joguei pelo Conselheiro. Depois, como eu morava na Ponte Grande, a minha infância e pré-adolescência, um pouco da adolescência, foi toda lá na Ponte Grande, né? Onde a gente jogou em alguns times, e quando eu saí do Conselheiro, eu fui para o Bittencourt, que é um colégio estadual lá no Jardim Munhoz, e depois nós fomos transferidos para o Dom Paulo e participamos de algumas disputas da Olimpíada Colegial pelo Dom Paulo Rolim Loureiro, lá na Ponte Grande.
É legal, é porque são muitas perguntas, muitas dúvidas, né? E você que está aí sintonizado pode mandar suas perguntas. Eu também quero pedir desculpa, porque eu fico aqui, que eu preciso fazer um óculos, eu tenho que ficar aqui olhando aqui, senão, porque eu já não estou mais enxergando, mas as pessoas estão compartilhando, esse aí compartilhe. Você que não quer assistir pelo Facebook, você pode entrar lá no www.tvtalitonews.com.br. Você falou o nome de uma pessoa aí também que faz parte do esporte da cidade de Guarulhos. Eu vou fazer uma pergunta para você aí. Espero que amanhã esteja empregado. É verdade que ele jogava, era um ótimo canhoto? Vereador Paulo Roberto? O Paulinho jogava desde cedo, assim, eu brincava que ele enganava bem, mas ele jogava sério, batia um pouquinho. E se eu não me engano, eu tenho uma diferença de idade com o Paulo Roberto. Eu cheguei a jogar num time que era da Igreja Católica, a Igreja São Geraldo, lá da Ponte Grande, que chamava Oratório. Oratório? Oratório. Ele tinha um símbolo chamado OFAC, Oratório Festivo Alma Cristã, que era um time patrocinado pela Igreja Católica, né? Da Igreja São Geraldo. Nós tínhamos um padre lá que gostava muito de esporte, e quando eu jogava no Mirim, hoje não existe mais essa... Não tem, mirim, mamadeira? Subir aquilo, subir um monte de coisa, né? Tudo sub. E quando eu jogava no Mirim, eu não me lembro, mas acho que o Paulo Roberto, ele jogava, não lembro se era no infantil ou já no juvenil, mas eu acho que era no infantil. Eu vou cortar aqui, senão tem umas pessoas aqui te mandando um abraço. O Eugênio Fragoso Neto. Grande Eugênio, amigo do Encontro. O Biratã está te mandando um abraço. A Rita Bueno, a Rita da Ponte Grande. Grande Ritinha, um beijo, Ritinha, obrigado. Luiz Magalhães, deve ser parente? Nosso primo. Guga Mercadante. Grande palmeirense, Guga. Grande compositor de samba enredo. Aí sim. Grande amigo. E Luiz Magalhães. E as pessoas estão aí compartilhando. Um abraço para todo mundo que está sintonizado, assim, curtindo esse programa, falando um pouco sobre a história da cidade de Guarulhos, um pouco sobre a várzea de Guarulhos. Sidão, na verdade, vamos sair um pouco agora do contexto do centro da cidade e vamos falar um pouco mais sobre você chegou a ter alguma passagem com algum time de futebol na região da periferia? Conheceu algum time da periferia da várzea? Ou só ficou na região aqui da Ponte Grande? Na realidade, só eu tenho muitos amigos, né, que jogaram na várzea de um modo geral, mas na minha infância, na minha adolescência, eu cheguei a jogar em alguns times, principalmente na fase do Mirim. Eu joguei no Mirim do Durapel, o pessoal ainda brincava que eu jogava porque meu pai era o presidente. E eu era o dono da bola. Aí não tem jeito. Tinha um time lá também, que era lá da parte de cima, lá da Rua Progresso, chamava Torino. É um time que a gente brincou, nós tínhamos bastantes amigos. E tinha o Globinho, que era um clube muito tradicional, que eu não cheguei a jogar, mas a gente acompanhava bastante os jogos. Eu tinha vários amigos, assim, a molecada que acompanhava e arrumava encrenca, né? Os pequenininhos, era eu, o Pinduco, o Carrocinho, o Marginal. Marginal, apesar do apelido, um cara muito gente boa, o Sérgio, meu amigo, grande abraço. Ele é irmão da Malvina Russo, que nós crescemos lá na Ponte Grande. A Malvina, minha amiga desde criança. Aliás, estive com ela esses dias, a gente se encontrou aí, matamos saudade de uma série de assuntos. Beijo, minha amiga Malvina. Restabelecida, teve muito doente, hoje está muito bem, graças a Deus, convivendo com a gente. São amigos, né, que fazem parte da vida, né? É verdade. E qual que é a sua opinião hoje que falta para Guarulhos ter um time na primeira divisão? Porque a gente não comenta aqui nada sobre time de primeira divisão, né? A gente tem o histórico do nosso programa, Sidney, falar sobre a várzea, pessoas que teve uma passagem, pessoas que realmente ajudou a cidade de Guarulhos a estar no cenário, né? Mas o que você acha que falta para a nossa cidade ter um time na primeira divisão? O que falta na realidade é aquilo que a gente sabe, né, Dorival, que é o apoio, porque sem o apoio financeiro fica muito difícil. Nós temos algumas pessoas que já tentaram, por exemplo, nós temos hoje na de Guarulhos o Zé Ricardo. O Zé Ricardo é um batalhador. Do cartório, né? Do cartório. O Zé Ricardo, ele é um sonhador, ele corre atrás, ele põe dinheiro do bolso. Então falta pessoas que investam.
No passado recente, nós tivemos algumas situações muito favoráveis ao Flamenguinho, numa condição de quase subir para uma série melhor, com um trabalho muito importante do Edson Davi. O irmão dele, o Wilson Davi, também fez um trabalho bastante importante. E o Ricardo Beires, que teve uma época lá, também fez um trabalho muito bom. Mas sem condição financeira, sem incentivo, fica realmente muito difícil, bastante difícil. Cortando você, mas você acha que essa parte de gestão, você acha que para chegar até um empresário, para dar aquela... Que Guarulhos hoje, quantas empresas nós temos na cidade? Tem empresas de Guarulhos que investem em times de fora. É verdade. Por que será que tem essa dificuldade da empresa acreditar no nosso esporte amador? Porque a gente sabe que o patrocínio é uma questão de retorno. A pessoa investe se ele vai ter retorno. Então, quando a divulgação é pouca, o retorno acaba sendo bem menor, né, do que o esperado. Então, se não tiver, se a nossa imprensa, de um modo geral, fizer uma divulgação melhor e a gente conseguir alcançar as mídias maiores, aí isso vai incentivar o pequeno, o médio, o grande empresário a investir. Nós somos uma cidade com 1.300.000 habitantes. É gente, hein? É muita gente, o pessoal apaixonado pelo futebol. A gente via quando o Flamenguinho estava disputando algumas situações, você chegava lá no estádio, lá na Tranquilidade, aquilo cheio. Lotado. Tinha dia que eu cheguei a encontrar você lá e a gente não conseguia assistir. Muita gente. Então o pessoal vai, mas tem que ter incentivo, tem que ter patrocínio, senão fica difícil. E aqui os amigos que estão curtindo, assistindo, nosso amigo Juninho Calça Branca. Juninho está assistindo. Outro parceiro também que tem história na cidade, que logo mais já está o convite para o nosso amigo José Pires, que é da região que tem aquele bacalhau maravilhoso. O Pires fez aniversário essa semana. Mandei um grande abraço, meu amigo Pires, um grande incentivador do esporte. O Pires é uma pessoa que eu conheço. Aliás, eu tenho uma história que, se me der tempo, depois eu vou contar, do Pires. O Pires sempre foi um incentivador do esporte, e eu era menino, e o Pires, eu acho que deve ter uns 8 anos a mais do que eu, e o Pires foi policial militar, e eu morria de medo dele. Aí o tempo passou, a gente cresceu, e o Pires virou um dos meus melhores